Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Patrick, eu sou professor de Química e nessa nossa aula faremos uma abordagem da química nuclear. Entendam, química nuclear tá como radioatividade. Para ser mais preciso, falaremos das transmutações naturais, artificiais e também das leis de Soddy. Bem, gente, olha só, para eu começar com vocês, o que são reações de transmutação? Essas reações de transmutação, elas são um pouco diferentes das reações químicas convencionais. Lembre que nas reações químicas convencionais, eu só vou mudar a forma com que os átomos estão organizados, antes e depois. Então, é basicamente um efeito que acontece na eletrosfera dos átomos envolvidos. Já uma reação de transmutação, você vai ter um átomo A se transformando em um novo átomo B. E eu tenho dois tipos de transmutação, a natural e a artificial. A transmutação natural, como o próprio nome diz, ela vai ocorrer, ela vai acontecer de maneira espontânea, geralmente por emissão de partículas alfa ou partículas beta. Bem, essas reações de transmutação natural, elas são balizadas, tá? Elas estão pautadas na lei de Soddy. Primeira lei, tá? A primeira lei de Soddy fala do decaimento alfa. Se você tem um núcleo, tá? Se você tem um átomo emissor de uma partícula alfa, ao emiti-la, ele vai gerar um novo átomo cujo o seu número de massa é 4 unidades menor do que o camarada que emitiu, e o seu número atômico vai ser 2 unidades menor. Por exemplo, eu tenho aqui o decaimento alfa do urânio 23892. O urânio, ao emitir esta partícula alfa, que tem massa 4 e carga 2, você vai chegar ao tório, cujo o número de massa do tório é 4 unidades menor em relação ao do urânio, que é o emissor da partícula alfa, e o seu número atômico é 2 unidades menor. Então, ó, você tem aqui o urânio emitindo a partícula alfa chegando ao tório. O urânio tem número atômico 92. Ao emitir a partícula alfa, vai formar o tório de número atômico 90. E a segunda lei, tá? Ó, a segunda lei diz a respeito do decaimento beta. As partículas beta, elas são similares aos elétrons. Por quê? Porque a massa dela é desprezível e a sua carga, tá, é menos 1. É uma partícula carregada negativamente. Bem, num decaimento beta, você tem um núcleo que vai emiti-la, obtendo um novo núcleo, um novo átomo, cujo o número de massa desse átomo obtido é o mesmo do átomo que emite. E o seu número atômico vai ser uma unidade maior em relação ao átomo emissor. Por exemplo, eu tenho aqui o carbono de número de massa 14 e número atômico 6. Ele decai emitindo uma partícula beta, chegando ao nitrogênio. Observem que o número de massa do carbono e do nitrogênio são o mesmo, porque no decaimento beta eu não mudo o número de massa. O que vai acontecer com o número atômico? Observem que o número atômico do nitrogênio é uma unidade maior que o número atômico do carbono. Por quê? O carbono, ao emitir essa partícula beta, vai gerar um novo átomo, cujo seu número atômico é uma unidade maior em relação ao carbono. E outro tipo de reação de transmutação são as artificiais, são aquelas provocadas por nós, seres humanos. São aquelas que não acontecem de maneira espontânea. Elas vão acontecer por bombardeios. Você vai ter um núcleo que ele vai ser colidido, ele vai ser bombardeado. Por exemplo, por partícula alfa, partícula beta, por nêutron, por próton, por pósitron, entre outras partículas. Duas reações artificiais importantes para a história da química nuclear, para a história da radioatividade, é a reação de obtenção do próton descoberta por Ernest Rutherford. Rutherford estava trabalhando com o isótopo do nitrogênio 14, pegou esse camarada aí, ó, colidiu a ele uma partícula alfa, obtendo o isótopo do oxigênio 17,
e emitindo um próton. E uma outra reação de transmutação muito importante para a química nuclear foi proposta por Chadwick em 1932, que é a descoberta dos nêutrons. Chadwick tinha o isótopo do berílio de massa 9, a ele colidiu, bombardeou ele com uma partícula alfa, obtendo o isótopo do carbono 12 e um nêutron. Bem, gente, para a gente finalizar essa nossa aula, vou fazer aqui com vocês uma síntese. Falamos das reações de transmutação. Elas são diferentes das reações químicas convencionais, porque você vai ter um núcleo A se transformando em um núcleo B, onde A e B são átomos de diferentes elementos químicos. Nós temos as reações de transmutação natural, que são balizadas pela lei de Soddy. E as artificiais, tá? Elas são provocadas, por alguém, elas não acontecem de maneira espontânea. E para a gente fechar com chave de ouro, eu quero dizer o seguinte para você, que tanto numa transmutação natural quanto numa transmutação artificial, o número de massa, o somatório da massa antes é igual ao somatório da massa depois, assim bem como, tá? O somatório do número atômico antes é igual ao somatório do número atômico depois da reação de transmutação. Valeu, galera, um forte abraço, um beijo no seu coração e tira uma fotinha do quadro e guarda aí contigo, valeu? Tchau, tchau!